Vamos lá, ó. Nossa aula hoje, no primeiro momento, vamos falar sobre competência para os pedidos de falência e recuperação de empresas. E segunda parte, vamos começar a trabalhar com o regime comum, a falência e a recuperação. Questões que são aí comuns, portanto. As questões são comuns, o regime é comum. Muito bom. Vamos trabalhar. Para tanto, da nossa primeira parte aqui, para que nós possamos trabalhar, vamos utilizar aqui a nossa lei 11.101 de 2005. E aí vamos rever algumas questões que trabalhamos na aula passada. Na aula passada nós estávamos mais diante de uma aula que estava trazendo os dispositivos, né? O que nós vamos estudar, trabalhando com questões mais conceituais na nossa aula passada. E quando vimos aqui, ó, e quando chegamos nessa primeira, na parte em que trata dos sujeitos da recuperação judicial, da recuperação extrajudicial e da falência, eu disse que eu iria retomar. E vamos começar, né, novamente, retomando aqui por essa parte inicial, para que nós possamos identificar com clareza os sujeitos dessa nossa relação que nós teremos de agora em diante. Tá? Então, no primeiro momento, nós vamos trabalhar com essa parte. Vou trabalhar aqui com vocês com o sujeito. Terminado aqui os sujeitos e reforçada essa ideia nossa, aí sim, efetivamente, eu vou para o artigo 3º da competência. Tá? E depois, vamos para a segunda parte da nossa disciplina, esse regime comum, a falência e a recuperação. Em verdade, nós vamos iniciar. Nós vamos ver aqui a questão do artigo 5º, do que não é exigível na recuperação e na falência. Nós vamos verificar a importância do artigo 6º. O artigo 6º é importantíssimo na questão da definição de competência em razão da matéria. Logo após, veja, mas não é hoje, não será hoje, mas nas aulas futuras, vamos trabalhar com verificação e habilitação de créditos, que também são institutos comuns, né? Esses institutos são comuns tanto à recuperação judicial e à falência, veja. Achei que nós estamos falando em situações aplicáveis às duas espécies. Depois da verificação e habilitação de crédito, tanto que é importante que a nossa primeira VA é referente à verificação e habilitação de crédito, né? Nós vamos passar, e logo após, nós teremos a oportunidade de ver aqui o administrador judicial, a partir do artigo 21, e comitê de credores. Verificaremos também as questões relativas à Assembleia Geral de Credores, ainda tudo comum, né? Mas isso nas nossas próximas aulas, até chegarmos efetivamente, né, ao artigo 47, em que nós vamos trabalhar prioritariamente e inicialmente, nós vamos trabalhar com a recuperação judicial. Tá bom? Muito bem. Mas, como dito, o objetivo da nossa lei é reforçar. Reforçar quem? Quem são as pessoas abrangidas pela nossa lei 11.101 de 2005? Ou seja, a quem essa lei é dirigida, em outras palavras. Quem pode pedir recuperação judicial? Quem pode pedir recuperação extrajudicial? E quem pode falir? É isso que se mostra importante para nós. Quais essas pessoas? Quem pode falir? A quem se aplica essa lei? Nós tivemos a oportunidade de falar na aula passada e vamos rever que essa lei se aplica ao empresário. Não a todos os empresários, mas a uma gama de empresários. A regra geral é que se aplica ao empresário ou à sociedade empresária. Por que não a todos? Porque nós vamos reforçar a ideia de que existem alguns empresários, existem algumas atividades que são típicas de empresa, mas que vamos aplicar legislação especial. Nós não vamos aplicar a legislação referente à
falência e recuperação judicial de empresa. Vou falar disso aqui a pouquinho. Mas vamos lá. Vamos só lembrar quem é mesmo, né? Vamos só lembrar quem é o empresário e ou quem é o empresário e quem é essa sociedade empresária que essa lei se aplica. E para tanto nós precisamos de ir lá no nosso Código Civil, já sabemos disso ao longo da data. Nós temos que ir lá na Lei 10.406, o nosso Código Civil, e mais especificamente temos que ir no artigo 966, o famoso artigo 966. Artigo esse que trata para nós do conceito de empresário. Vamos lembrar? Vamos fazer uma releitura. O que é o empresário? Qualquer pessoa. Pessoa natural ou pessoa jurídica. Não tem problema algum. Então aqui, ó. Tá? Quem é o empresário? O empresário é qualquer pessoa. Pessoa natural, pessoa jurídica. Por isso que eu falo aqui, ó. Falência do empresário, pessoa natural, ou das sociedades empresárias regulares, que nós temos aí quando existe uma pessoa jurídica. Então, considera-se empresário qualquer pessoa que exerce atividade profissional, atividade econômica, organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Então, qualquer pessoa que exerça uma atividade habitual, que exerça uma atividade capaz de produzir riqueza, que conjugue os fatores de produção, vamos lembrar? Capital, mão de obra, insumos e tecnologia, que produza algo, produza bens, ou que circule bens, ou que produza um serviço, ou que circule um serviço, será empresário. Então, sendo empresário, regra geral, aplica-se a nossa lei 11.101 de 2005. Tá? Não é empresário, continua aqui o nosso artigo 966, não é empresário, não se considera empresário, portanto, quem exerce atividade de natureza intelectual. Vamos lembrar? Todas aquelas atividades que têm cunho intelectual não são consideradas empresário. Por excelência, aquelas atividades em que nós temos aí, né, os profissionais liberais. Advogado, médico, engenheiro, professor. Exerce uma atividade de forma intelectual, não é empresário. Essa atividade intelectual, ela tem um cunho científico, literário ou artístico. O artista, o autor da obra, não é a livraria, né? Não é a livraria. Se tiver um cunho intelectual, não é empresário. Oi, pois não, Zé. Mas no caso, quando a pessoa ela exerce atividade típica de empresa, ela pode ser enquadrada também nessa lei de recuperação? Sim, se ela exerce uma atividade típica de empresa, a ela que é destinada a lei de recuperação. Quem que vai ser aqui, ó? Quem exerce atividade típica de empresa é o empresário. Pessoa natural ou sociedade regular, pessoa jurídica. Mas aí vai enquadrar naqueles casos lá, né? Por exemplo, o médico, se ele já perdeu aquela pessoalidade, já tem atividade típica de gestão de empresa, aí já perdeu essa característica também de atividade intelectual, né? Aí ela já se enquadra na lei de recuperação também, no caso. Isso, perfeito. É aquele exemplo nosso clássico, né? Vamos pegar? Imaginemos que nós tenhamos dois médicos. Esse é o exemplo clássico, né? Esses dois médicos constituem uma clínica, fazem o registro dessa clínica, eles têm uma sociedade limitada, né? Eles fazem o registro, ao realizarem o registro, possuem pessoa jurídica, eles têm uma sociedade limitada. Só dessa análise não dá para sabermos se essa atividade é uma atividade empresária ou não. Nós precisamos adentrar aos meandros da atividade típica, né? Se existir pessoalidade, se você busca aquela atividade pelo intelecto do médico, né? Se você procura um médico, se tem proximidade, se o médico é o que é aquela pessoa importante, se nós estamos diante desse caráter de proximidade, né? Essa atividade é não empresária. Se o que sobrepõe, se o que é mais importante é o intelecto do médico, tanto que você está indo na clínica não é pela clínica, e sim pelo médico. E principalmente, se essa clínica não te vende nenhum produto, se ela não tem lá, por exemplo, uma UTI. Porque que na realidade, o que é uma UTI? A UTI é um serviço
né, de hotel, de hospedagem, vamos assim dizer, que tem um tratamento intensivo médico. É um produto que está sendo vendido. Não tem intelectualidade. Então, se é um consultório que você procura ali, né, aqui nós estamos diante de uma atividade não empresária. Mas a partir do momento em que essa clínica ela toma os contornos de uma grande atividade, ela passa a ter o quê? O elemento de empresa. Lembra o que é o elemento de empresa? O elemento de empresa pode ser considerado como a perda dessa intelectualidade. Agora você está vendendo produtos. Você não vai procurar um hospital. Eu quero uma clínica, agora é um hospital, só para a gente ter essa ideia. Você não vai procurar pela característica do médico, e sim pelo que aquele hospital lhe proporciona. Muitas das vezes você vai no hospital e nem está preocupado com qual médico que vai lhe atender. Pode até estar preocupado com qual médico que vai lhe atender, porque pode continuar aquele médico lá tratando bem. Mas existem outros produtos que estão à sua disposição agora, UTI, essas questões todas. Então perde a característica de intelectualidade e passa a ter o chamado elemento de empresa. Só se estiver presente o elemento de empresa é que nós teremos aí uma atividade típica de empresa realizada pelo empresário, claro, e aí aplicável a Lei 11.101 de 2005. Se não for uma atividade típica de empresa, nós não estamos diante do empresário e nem de uma sociedade empresária, então não há que se falar em aplicação da Lei 11.101 de 2005. Em outras palavras, se não for empresário, não se aplica a Lei 11.101 de 2005. Tranquilo? Era isso mesmo? Hein? Era isso? Dá o feedback aí. Era? Muito bem, dá continuidade. Se não for me chama aí então, por favor. Tá? Outra questão também. Era isso, né? Ótimo, obrigado. Outra questão aí também importante que nós temos que lembrar no que se refere aqui às nossas atividades típicas ou não de empresa para o exercício, principalmente para a aplicação da nossa Lei 11.101 de 2005, é justamente o que se refere aqui ao artigo 2º, tá? Veja, mesmo que nós estejamos diante de uma atividade típica de empresa, portanto, empresário, a nossa Lei 11.101 de 2005, no artigo 2º, fala: essa lei não se aplica a quem? As instituições financeiras, pública ou privada, à cooperativa de crédito, ao consórcio e à entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas. Olha só, veja aqui, perceba, ó, instituição financeira privada. O que é uma instituição financeira privada? É uma sociedade anônima. Sociedade anônima que prioritariamente presta serviço. Presta serviço de quê? Serviço bancário, né? Por excelência é uma atividade. Toda sociedade anônima, nós já sabemos, né? Nós temos sempre que lembrar isso. Toda sociedade anônima, obrigatoriamente, é uma sociedade empresária. E um banco, instituição financeira privada, por excelência, é uma sociedade empresária. Tá? Mas a nossa lei, no artigo 2º, fala o seguinte, ó, mesmo que nós estejamos diante de sociedades tipicamente empresárias, como o banco, sociedade anônima, algumas sociedades não se aplica essa lei, mesmo sendo empresário. É o caso de uma sociedade financeira privada. É o caso de uma cooperativa de crédito. Lembremos-nos sempre que as cooperativas, né, elas não exercem atividade típica de empresa. Não são empresárias, portanto, as cooperativas. Existe uma vedação legal na lei de cooperativa que diz que a atividade é sempre uma atividade simples.
Agora, o consórcio, entidade de previdência privada, operador de plano de saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras, mesmo que exerçam atividades típicas de empresa, não aplica-se a Lei 11.101. Por que não se aplica a Lei 11.101 de 2005? Essa lei não será aplicada em face das características específicas de cada uma dessas atividades, né? Vamos pegar aqui o banco. É claro também porque existe legislação própria, mas vamos verificar o porquê de ter legislação própria e porquê de não se aplicar a Lei 11.101 de 2005 em caso de uma dificuldade econômica financeira de um banco. Não pode ser aplicada essa lei 11.101 de 2005 em face da especificidade dessa atividade. Por quê? Aquele patrimônio que está em posse do banco, o dinheiro que está com o banco. Será que todo esse dinheiro, vamos fazer só uma análise, será que todo esse dinheiro pertence realmente à instituição financeira, ao banco? É claro que a resposta deve ser não. Por quê? Muito daquele valor que está nas mãos do banco, eles pertencem a quem? A quem tem uma conta corrente, a quem tem uma conta poupança, a quem tem lá uma previdência, a quem tem um investimento. Né? Então aquele valor não pertence totalmente ao banco. É por isso que, em se tratando de instituição financeira, se a instituição financeira estiver com uma dificuldade econômica financeira, o que nós vamos ter? Nós teremos, a partir de um regramento especial, nós teremos uma intervenção do Banco Central. O Banco Central vai nomear um interventor e esse interventor vai proceder à chamada liquidação, né? Liquidação extrajudicial. O que é essa liquidação extrajudicial? Basicamente, né, é uma questão técnica, mas basicamente é a seguinte: é pegar o banco, né, verificar todos aqueles ativos que estão em posse do banco, verificar o que é de propriedade, é separar o joio do trigo, né, no jargão popular. É separar aquilo que é patrimônio do banco e o que é patrimônio de terceiros. O que for valor, que for dinheiro, que for patrimônio de terceiro, será restituído ao terceiro, liquidando aquele banco. Se sobrar, olha o que eu estou te falando, se sobrar patrimônio do banco, agora já separou, né? Já fez essa liquidação extrajudicial e verificou que sobrou patrimônio do banco. Já devolveu tudo que aquilo que era de terceiro. A partir desse momento, se sobrar patrimônio do banco, pode o interventor, nomeado pelo Banco Central, né, pedir a falência. É porque aí entra na vala comum. Agora já se separou o que é patrimônio do banco, e já devolveu o patrimônio para terceiro. O que na prática não vai acontecer, né? Se uma instituição financeira está com dificuldade econômica e financeira, muitas das vezes ela vai causar prejuízo para esse terceiro e fatalmente o patrimônio dela será esvaziado, né? Não vai ter encontrar nenhum patrimônio. Mas se sobrar, só depois da liquidação extrajudicial é que tem a possibilidade do pedido de falência, né? Então, em face da especificidade e da necessidade de separar o patrimônio. Tem legislação específica? Claro, tem legislação específica tutelando essa situação, né? Então, né, em que pese ter aí toda essa questão, nós temos ainda essa legislação específica, né? Essa mesma lógica que eu te contei da instituição financeira vai se aplicar também à cooperativa de crédito. Os valores que estão na posse da cooperativa de crédito pertencem àqueles que fizeram os investimentos. O consórcio. O que é um consórcio? O consórcio, nós temos aqui o chamado pool, né? Nós temos aqui um montante que é criado pelos participantes e, de acordo com o que prevê o consórcio,
Uma parte esse montante ele é repartido entre aquelas pessoas. Então, um exemplo clássico, né? Vamos pegar aqui um exemplo clássico para entender essa questão relativa ao consórcio. Imaginemos que nós tenhamos 10 pessoas. 10 pessoas. Cada pessoa contribui mensalmente com R$ 1.000. A lógica do consórcio é essa. Né? São 10 pessoas, cada uma contribuindo com R$ 1.000. Nós teríamos, ao final de cada mês, o valor de R$ 10.000. Cada mês, né, até o término daquele grupo, que são 10 meses, porque tem 10 pessoas, uma pessoa é escolhida para ficar com esses R$ 10.000, abatido, claro, a taxa lá de manutenção do consórcio, para alguém que for trabalhar, quem tiver na gestão desse valor. Então, vamos supor aqui que a pessoa receba R$ 10.950. R$ 50 foi a taxa ali que foi cobrada para criação e manutenção desse fundo. Esse dinheiro, veja, que é depositado mensalmente por essas 10 pessoas, os R$ 1.000, vai pertencer ao consórcio? Não, pertence a essas pessoas. Tanto é que cada mês nós temos aqui a escolha de uma pessoa, quer seja por sorteio ou um mecanismo já previamente estabelecido, em que alguém vai receber a totalidade, na verdade era 9.000, né? Você tirou 50, 9.950, né? Dos 10.000. Todo mês alguém vai receber aquele valor que está. Então, existindo a falência, tem que ver o que são bens realmente do consórcio e o que são bens relativos àquele grupo que contribuiu. A mesma lógica segue com a entidade de previdência complementar, né? Todo mês é depositado ali na previdência complementar para no futuro ter aí uma aposentadoria, o recebimento daquele pecúlio referente àquela previdência complementar. Aquele valor é da previdência? Não, das pessoas que depositaram. Então tem que passar por uma liquidação primeiro. Operadora de plano de assistência de saúde paga a mensalidade ali daquele plano de saúde. Todo o valor é do plano de saúde? Não. O valor é para custear a assistência à saúde dos outros participantes daquele plano. Mesma situação da seguradora. Paga-se ali um prêmio. Você contrata e paga um valor para a seguradora. Aquele valor todo da seguradora? Não. É para custear os eventuais sinistros. Então tem que separar também. E assim vai. Capitalização é a mesma coisa, né? Você coloca o dinheiro em capitalização, vai concorrer lá aos prêmios, depois devolve para você aquele valor, a metade do valor que tiver estipulado. Esse valor também? Não. Então também não pertence àquela instituição. Então é por isso que tem regramentos próprios que são aplicáveis. E por isso que antes de aplicar a Lei 11.101 de 2005, se for possível, assim como é na instituição financeira privada, tem que aplicar a legislação especial. E qual que é o intuito de aplicar essa legislação especial? Só para a gente entender. Separar, por exemplo, na instituição financeira, o que é efetivamente o dinheiro do banco e o que é de terceiros. Tranquilo? Outra situação também no artigo 2º, ó. Essa lei não se aplica à empresa pública e não se aplica também à sociedade de economia mista. O que é uma empresa pública? Empresa pública é aquela constituída a partir do capital do contribuinte. Nós pagamos impostos, nós somos contribuintes, o nosso dinheiro fica lá com um ente da federação qualquer que vai fazer essa gestão, sendo distribuído para a coletividade, né? Em tese, é assim que funcionam os nossos tributos. Quando nós temos uma empresa pública, essa empresa pública é criada por força de lei, previamente estabelecida, e alocando, inclusive, o dinheiro do contribuinte para a criação dessa empresa pública. Tá? Duas situações aqui impedem da aplicação da Lei 11.101 de 2005. Primeiro, aquela atividade econômica da empresa pública, esse valor, como visto, é do contribuinte. Né? Se é do contribuinte, o agente estatal não pode negociar em caso de recuperação judicial. E sim, em caso de dificuldade econômica financeira, há de se ter um cuidado especial, porque o dinheiro é o dinheiro do contribuinte, não é o dinheiro do particular, não é disponível. Então, como ela é criada por lei,
A forma de liquidação dela também será estipulada por lei. Tá? Empresa pública, dinheiro do contribuinte. Se o dinheiro é do contribuinte, a gestão pública tem que tomar um cuidado específico com esses valores, né? Então, diante disso, cria-se por lei, extingue-se por lei a necessidade de fazer essa distribuição com base no regramento legal, tá? Não se aplica, então, imediatamente a Lei 11.101 de 2005 em face desse caráter do dinheiro do contribuinte, que é chamado de dinheiro público, mas que nós sabemos que não existe dinheiro público, né? Existe uma máquina de fazer dinheiro. Dinheiro é do contribuinte. Não se aplica a Lei 11.101 de 2005. Da mesma sorte, a sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista, ela tem uma característica especial, que ela é sempre constituída na modalidade de uma sociedade anônima que obrigatoriamente exerce uma atividade típica de empresa. A sociedade anônima é considerada empresária. Entretanto, quando ela é uma sociedade de economia mista, a natureza dela pode ser dupla ou dúplice, né? As sociedades de economia mista, aquela sociedade que tem dinheiro, só antes disso, né? Que tem dinheiro do contribuinte, mas que também que tem dinheiro do particular, que tem dinheiro privado, né? Ações que estão, sociedades inclusive que estão listadas em bolsas de valores. Peguemos a Petrobras. Quem que é o principal acionista da Petrobras? Dinheiro do contribuinte. A União, né? O Brasil. Tá? E quem que é? E quem são os acionistas privados? Está pulverizado em todo o mercado. Fato é que existem ações que estão na mão de um dos entes, que no caso aqui da Petrobras é a União, e outras que estão nas mãos do privado. Existe capital, então, do contribuinte público e capital privado. Sociedade anônima que deve ser constituída obrigatoriamente. Sociedade anônima não, né? Sociedade de economia mista que deve ser obrigatoriamente constituída no modelo de uma sociedade anônima e que o controle deve estar aí nas posses ou na posse do ente que a constituiu. No caso da Petrobras, a União. Controle, né, a tomada de decisão prioritária. Mas como eu estava dizendo, em se tratando de sociedade de economia mista, nós temos dois tipos de atuação, né, de ramos aqui dessas atividades. Nós temos uma prestação de serviço público, e temos uma atividade eminentemente econômica. Exemplo, a Petrobras. A atividade, sem sombra de dúvidas, é só econômica, produção de petróleo. Mas existem várias sociedades anônimas que têm prestação de serviço público. Exemplo aí a BH Trans, que é uma sociedade econômica, sociedade anônima, né? Na modalidade de sociedade de economia mista, que presta um serviço público que está em fase de extinção agora a BH Trans. Mas só para a gente saber, serviço de prestação aí de controle do trânsito. E a Petrobras, o serviço é uma atividade econômica, né? Por exemplo. Então nós temos duas possibilidades. A atividade econômica, ou é uma prestação de serviço público, ou atividade econômica. Tranquilo? Se você analisar a nossa Lei 11.101 de 2005, está escrito aqui, ó. Sociedade de economia mista não pode falir, não pode ter recuperação judicial nem recuperação extrajudicial, porque a ela não se aplica a Lei 11.101 de 2005. Está aqui na nossa lei. Sociedade de economia mista não aplica a Lei 11.101 de 2005. Existe uma parte da doutrina, e aí é uma observação, é o seguinte, ó. Uma parte da doutrina diz o que para nós? Diz que se a atividade for econômica, aplica a Lei 11.101 de 2005. Ou seja, pode falir, pode pedir recuperação judicial, se a atividade for econômica. Se for prestação de serviços públicos, aí não. Só que isso é uma parcela minoritária. Tá? Uma parcela minoritária
aí da nossa doutrina. Se eu lhe perguntar em uma questão fechada se a sociedade de economia mista pode falir, o que você tem que dizer? Não. Questão Não. fechada, não. Não pode. Não pode falir. Né? Isso aí. Não, não pode falir. Agora, se for uma questão aberta, aí você vai falar e falar assim, ó, você tem 2 minutinhos? Depende. Olha, a regra geral é que não, porque está no artigo 2º da nossa lei. Entretanto, tem uma parte da doutrina que entende que se a atividade for só econômica, aí sim pode falir, pode aplicar a lei 11.101. Mas se for prestação de serviço público, não pode falir, tá? Não pode apresentar. Então, é só isso. Mas lembrando que se trata de uma parte minoritária da nossa doutrina, tá? Então, resumidamente, senhores, a nossa lei, ela só é aplicável ao empresário, né? Empresário, pessoa natural, ou empresário, pessoa jurídica. Empresário, sociedade. Pessoa jurídica estiver regular, né? Mas empresário, sociedade. Que pode estar irregular também, nós sabemos, vamos ver isso melhor. Entretanto, não são todos os empresários. Nunca se esqueçam do nosso artigo 2º, que exclui algumas atividades, que exclui alguns empresários, então, né? Instituição financeira pública privada, cooperativa de crédito, consórcio, previdência complementar, operadora de plano, assistência à saúde, seguradora, sociedade de capitalização e outras. Tá bom? E empresa pública e sociedade de economia mista, sociedade de economia mista, como vimos, regra geral, não pode falir. Beleza? Dando continuidade, já que nós vimos a quem aplica essa lei, nós temos que saber qual é o juízo competente para aplicar essa lei. Em outras palavras, em que local deverá ser julgado um procedimento de falência, processo de falência? Em que local o devedor pode pedir a sua recuperação judicial? Em que local o credor pode pedir a falência do devedor? Esse é o questionamento. Vou te dar um exemplo. Peguemos, por exemplo, a Fiat, né? E aí a Fiat, ela tem, vou dar alguns exemplos aqui, onde que ela está. A Fiat vai estar lá em Betim, tem a fábrica, tem uma sede administrativa em Nova Lima, né? Tem lá também escritórios em São Paulo, capital, sede administrativa também. E tem lá em Pernambuco, que eu sempre esqueço, eu sempre falo isso toda aula, gente, mas eu nunca lembro de olhar qual que é a cidade que tem um porto lá, acho que é Porto de Suape, em Pernambuco, tem uma fábrica da Fiat lá próximo lá. Não, vou colocar aqui, na cidade lá do Pernambuco. Opa. Tá, saiu aqui, ó, cidade de Pernambuco. Imagina que tá escrito Pernambuco aí. A dúvida é a mesma atividade. Tem várias filiais, veja. Fábrica em Betim, Nova Lima, administração, São Paulo, jurídico, administração, Pernambuco também, fábrica. E aí? É a mesma atividade, ela é única, atividade econômica. Qual que é o juízo competente? Por quê? Veja, olha como é que fica fácil. Se uma atividade econômica é desempenhada em Belo Horizonte, só existe uma única atividade, só existe só a matriz, não tem filiais, não tem nada, né? Se está localizado em Belo Horizonte, se presta serviço em Belo Horizonte, se provende aqui em Belo Horizonte, se faz tudo em Belo Horizonte e não tem filial, ok. Qual que é o principal estabelecimento? Qual que é o local que vai ser realizada a recuperação judicial, que vai ter a falência decretada? Aí não tem dúvida, é Belo Horizonte. Mas se está em Belo Horizonte, que é o caso da Fiat, mas se está em Belo Horizonte e tem uma filial em Contagem, e aí? É no juízo de Belo Horizonte ou é juízo de Contagem? É o mesmo questionamento da Fiat. É Betim, Nova Lima, São Paulo, Pernambuco? Onde que é feito isso? Né? O artigo 3º responde essa pergunta para nós. O que ele fala? É competente para homologar a recuperação extrajudicial, para deferir a recuperação judicial ou decretar a falência,
o juízo do principal estabelecimento do devedor ou a filial que tenha sede fora do Brasil. Trata-se, portanto, de uma competência absoluta em razão da matéria. É uma competência absoluta. Competência absoluta, só para a gente lembrar, é aquela competência que não pode ser alterada pelas partes, né? Trata-se de uma competência absoluta pela matéria, que é a matéria específica da recuperação judicial, extrajudicial e da falência, né? E também uma competência absoluta, nos termos lá que o professor Marlon Tomazetti nos ensina, ainda, além de ser em relação da matéria, é absoluta também territorial, né? Eu escrevi território aqui, mas só para a gente não ficar, né? Na localidade, tá? Imaginemos aqui, ó, o nosso Brasilzão, tá aqui, aqui em Minas Gerais, ó, com muita dificuldade de verificar, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, tá? Uma matéria em relação também territorial, absoluta territorial. E aí, diz aqui pra gente, ó, principal estabelecimento. Aí você faz uma leitura desavisada, fala, resolvido, é o principal estabelecimento. Mas qual é o principal estabelecimento? É aqui na matriz, em Belo Horizonte? Ou é em Contagem, na filial? Um local só é fácil, né? É o único. Então é ali mesmo, Belo Horizonte. E a Fiat? É em Betim? É em Nova Lima? É em São Paulo? Ou é em Pernambuco? Qual que é o principal estabelecimento? O que a doutrina entende como principal estabelecimento? Vamos entender isso aqui? Primeiro, vamos só separar. Principal estabelecimento não é aquele que está presente nos atos constitutivos. Atos constitutivos, lá o nosso contrato, nós também temos ali contrato social, ou no estatuto. Só um minutinho que eu acho que foi gol do Galo aí, hein? O pessoal gritou? Foi gol do Galo. Acho que foi, vamos ver. Tem aqui, ó. Não é o que está estipulado no contrato. Foi gol do Galo. Eduardo Sacha. Não é o que está no contrato, não é o que está no estatuto. Não é isso. O principal estabelecimento não é o local em que está constante no estatuto, no ato constitutivo. Exerce atividade aqui em Minas Gerais, não está lá em Manaus, não. No estado do Amazonas, não. Por que não é? Não pode ser o do contrato, não pode ser o do estatuto, gente? Porque senão fica muito fácil. Vamos verificar um dos princípios que preconiza a nossa Lei 11.101 de 2005? O que essa Lei 11.101 de 2005 ela exige? O intuito dela é recuperar ou falir? Recuperar. É que esteja mais próximo do juízo a possibilidade, e no caso de ter, só que eu atropelei aqui, ó, o intuito principal da lei é recuperar. Mas na eventualidade de falir, vocês vão lembrar disso bem na aula passada, o intuito da lei é que nós tenhamos a chamada maximização dos ativos. É que os bens estejam próximos ao juízo, né? E que também esse juízo esteja próximo aos credores, para que o quê? Que esses bens possam ser transformados em ativo circulante com agilidade, né? Para que se possa ter uma excelente gestão desses bens, para transformar ativo circulante em dinheiro, né? Maior número, maior valor agregado de dinheiro, para poder fazer pagamento a todos os credores da melhor forma possível, ou da forma que for possível, tá? Então veja, o local do estatuto não serve, do ato constitutivo não serve, porque imaginemos que eventual devedor que está aqui em Minas Gerais mude o estatuto, lá a sede do contrato social para Manaus, por exemplo, né? Vai dificultar o quê? O juízo de Manaus fica longe dos bens. Os credores ficam longe daquele juízo. E tem um traço que é marcante na nossa lei de falências,
que é o seguinte: nós estamos trabalhando com vários credores. Qual que é a forma que nós vamos ter para dar segurança jurídica, para que nós tenhamos a possibilidade de segurança jurídica para todos os credores? E qual é a forma que nós temos de avisar todos os credores? Porque um dos princípios também do processo de recuperação judicial e de falência, é claro, é dessa economia processual e da velocidade dos atos processuais. O processo não pode ser eterno. Nós vamos verificar, que são realizados editais. São realizados a todo tempo os editais. Né? Se publica muitos editais, os editais são publicados para dar ciência a todos, né, para que nós tenhamos segurança jurídica. Esse é um dos motivos pelos quais, estando próximo aos credores, é difícil do credor ter acesso ao edital. Imagina um juízo longe dos credores. Então não pode ser aquela parte que está escrita só no contrato social, não pode ser aquilo que está no estatuto, nos atos constitutivos. Não. Tá? Então, qual é esse principal estabelecimento? O que está escrito no estatuto e no contrato social, nós vimos que não é. O pai da doutrina nos diz que esse principal estabelecimento vai ser o local em que está a sede administrativa. Também não é muito bom, não, tá? Essa parte. Essa aí é uma questão mais minoritária. O nosso principal estabelecimento tem que ter entendido com o local que tem o maior volume de negócio. Porque no maior volume de negócio é o juízo onde tem o maior volume de negócio. Porque no local em que tiver o maior volume de negócios, o que nós temos? Nós temos, né, provavelmente, maior número de bens. E, se são feitos vários negócios, também está perto dos credores. Então, aí já consegue solucionar esse maior problema. Então, essa análise é subjetiva mesmo. Qual é o principal estabelecimento? O principal estabelecimento é aquele em que for. Essa é a doutrina majoritária, tá? É o que nós temos aplicado, é o que nós vamos utilizar. O principal estabelecimento é aquele local em que se concentra o maior volume de negócios. Exemplo, lá na Fiat. Aonde será? Não sei. Depende do caso concreto. Qual é o maior volume de negócios praticados pela Fiat? Em que local? Ou Betim, se for Nova Lima, se for Pernambuco, São Paulo. Tá? Aquela mesma história. BH ou Contagem? Depende. Se for Belo Horizonte, maior volume de negócio, vai ser Belo Horizonte. Se for em Contagem, maior volume de negócio será em Contagem. Então depende do caso concreto, essa ideia de principal estabelecimento. Tranquilo? Peraí. Então, vamos supor, não sei se eu entendi direito. Eu Isso, também pode fazer. não entendo com relação a isso, mas de empresa da Fiat, não sei como funciona, mas vamos supor, a Fiat tá mais de boa, mas quem tá na situação pior é a de Contagem, mas a Fiat tem o maior volume de negócio, então é ela que vai Não resolver entendi, tudo. peraí, que ficou faltando aqui. Repete para mim, que picou o áudio. A Fiat Divertim, vamos supor, a Fiat Divertim já tá mais de boa. Não Mas tem como estar mais de boa, José. e a de Contagem não? Não tem como estar mais de boa. Por quê? Porque a Fiat é uma só, concorda? Ah, sim. O que nós temos é a matriz estando em São Paulo, Nova Lima. O que nós temos são filiais. Pega o Banco Bradesco, você consegue ver. Cada uma dessas agências do Banco Bradesco são todas o quê? O exemplo de banco não aplica a lei de falência, mas só para você entender essa questão de filiais e de matriz. A matriz do Banco Bradesco está lá em Osasco. Mas o banco que tem perto da sua casa, que tem ali perto da faculdade, que tem perto aqui da minha casa, continua sendo tudo o quê? Banco Bradesco. Né? Então vamos supor, e eu pegando o seu exemplo, agora da Fiat. A Fiat é uma só.
Então, se ela é uma só, e se ela tem atuação territorial em vários locais, em Betim, né, em São Paulo, Pernambuco, igual eu disse, né, Nova Lima, né, se ela está com dificuldade financeira, pode ser que ela está com dificuldade financeira maior em algum lugar. A fábrica de Betim não vende nada. Tá vendendo nada, 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 nada. Tá com problema, teve um monte de problema lá, enfim, né? Nesse aspecto, a Fiat como um todo está com dificuldade. O questionamento é: eventual recuperação judicial da Fiat vai ser pedida aonde? Em Betim, em São Paulo. Tem que analisar ela como um todo, Pernambuco ou Nova Lima. E o credor que queira pedir a falência da Fiat? Vai pedir em qual juízo? Em qual juízo ele vai pedir? Né? Aí vai ter que fazer uma análise. Vai ter que fazer uma análise. Qual que será o juízo? O local do principal estabelecimento. O que é o principal estabelecimento? Aquele que tem o maior volume de negócio. Se a Fiat Betim não está vendendo nada e está com dificuldade, não vai ser aqui não. Ah, lá no Pernambuco está vendo todos os negócios. Então vai ter que ir para Pernambuco. Não, é em São Paulo, é em Nova Lima. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: não tem outra forma, não tem uma forma mágica. Tem que analisar o caso concreto e verificar qual que é o local que está tendo maior volume de negócios. Ok? Professor, Oi, pois aí não. no caso, aí você falou que vai ser bem relativo mesmo, né? É, Então, por exemplo, você pegar o caso da Fiat mesmo, teve aquele episódio lá que ela incorporou a Chrysler e tal. isso. Aí, vamos supor que o problema é com a Chrysler, é um carro da Chrysler. Mas, de qualquer Aham. forma, eu vou, Aí é se for, Fiat. aí é Fiat. E aí, se for, mesmo ela sendo internacional, seria num lugar com maior volume de negócio no Brasil. Isso, isso. Porque hoje está sob a bandeira da Fiat. Se fosse uma atividade que não é Fiat, né? Aí seria o local da filial da empresa que tem a sede fora do Brasil. Entendeu? Entende? Né? Então, mas também deu aí, José? Conseguiu visualizar? Lembrando que serve para todos, né? Sim. Então, É que quase beleza. então uma segura a outra, né? Isso. Isso aí. Isso aí. Tá? Beleza? Muito bom.
Vou falar então com esse regime comum à falência e recuperação, dando, claro, continuidade ao que nós estamos trabalhando, né? Vimos aqui que é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial. Recuperação extrajudicial é o juízo do principal estabelecimento do devedor. O principal estabelecimento do devedor é o local em que se concentra o maior volume de negócios. Uma filial de empresa que tenha sede fora do Brasil, né? Muito bem. Nós vamos então, como dito, e dando continuidade, nesse primeiro momento, nós vamos dar continuidade nessa sequência lógica da lei mesmo. Olha, aqui do artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º vetado, né? Vamos para o artigo 5º, 6º, sucessivamente, o artigo 7º, em face da sua grande importância. Mas nós vamos trabalhar aqui agora, primeiro, com questões que não são exigíveis, quer seja na recuperação judicial e na falência, porque nós estamos trabalhando agora com disposições comuns. Isso significa dizer que vamos trabalhar com situações que são aplicáveis tanto à recuperação judicial quanto à falência, né? E destaco também o seguinte, olha, nós teremos um olhar especial para a recuperação judicial, que é o escopo da nossa lei. O que se pretende é recuperar, o que se pretende é manutenção. E estudaremos a falência, verificaremos, inclusive, questões relativas aí, quando não tem jeito mais, vamos aplicar a falência. Diante disso que é trazido, né, o primeiro tópico que tem que ver aqui nessas disposições comuns, nós vamos falar um pouquinho sobre competência ainda, mas o primeiro tópico aqui que nós não podemos deixar passar é o seguinte: nós temos que lembrar que quando nós estamos diante da falência, nós estamos diante de uma falência, por exemplo, os recursos já são escassos. Os recursos são parcos, nós não temos recursos. Recursos esses para poder realizar o pagamento dos credores. Ora, se já não tem recurso para poder pagar todos os credores, senão não seria nenhum caso de falência se tivesse recurso para isso, né? Se os recursos já não dá para pagar todos os credores, não vai ser exigível na falência e na recuperação judicial, não são exigíveis do devedor na recuperação judicial e na falência, veja, as obrigações a título gratuito. O devedor fez uma doação, em certo momento, a pessoa bate na porta e fala assim: eu quero a minha doação. Não, foi a título gratuito. Primeiro tem que pagar os credores. Igualmente, veja, as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial, que despesa? Contratou um advogado, teve custo para poder juizar a ação, essas questões todas. Essas despesas que os credores fazem parte para tomar na recuperação judicial não podem ser pedidas, né? Salvo as custas judiciais decorrentes de litígio. As custas judiciais podem ser aí, né? Podem ser solicitadas, o credor pode solicitar. Mas então não é exigível, pode ser exigido. Não são exigíveis as obrigações a título gratuito e as despesas que os credores fizerem parte para tomar na recuperação judicial, salvo as custas judiciais. Tá? Só para gravar isso, é uma disposição comum, a recuperação judicial e falência, bem fácil. O que nós temos de mais importante? É o que está aqui no artigo 6º. E nós vamos primeiro aqui com o deferimento do processamento da recuperação judicial e vou te explicar isso com calma. O deferimento do processamento da recuperação judicial vai ocasionar suspensão, proibição. Vou te falar isso com calma. Depois, nós vamos verificar o que não suspende, o que não suspende, o que não fica proibido. Tá? E vamos trabalhar com questões de créditos trabalhistas e quantias ilíquidas e vamos priorizar também a análise no que se refere aos créditos e às execuções fiscais e aos créditos que estão incluídos. Vamos fazer isso tudo com calma. Tá? Nós vamos aqui bem com calma, porque essa é uma parte importantíssima. Tá? Vou trabalhar com a recuperação judicial. E você vai conseguir entender aqui com facilidade, tenho certeza.
vou trabalhar com a recuperação judicial. Tá? Só o que é recuperação judicial mesmo? Recuperação judicial é a situação em que o devedor, ele necessitando e entendendo que a sua atividade é viável, o devedor entendendo que a sua atividade é viável, a atividade é boa, né, que deve ter a manutenção, esse devedor vai até o juízo do principal estabelecimento. Nesse exemplo nosso aqui, ó, tô falando de recuperação, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, recuperação. Esse devedor entende que a atividade é viável, que a atividade é boa, que deve continuar, e ele vai no juízo do principal estabelecimento. Qual que é o principal estabelecimento? Tem maior volume de negócio. Esse devedor, no nosso exemplo, tem só a sua matriz. A atividade é sempre em Belo Horizonte. Tá? Então, qual que vai ser o devedor do principal estabelecimento? Um único estabelecimento. Em Belo Horizonte. Devedor não, né? Já estou cansadinho já, gente. Desculpa. Qual será o juízo do principal estabelecimento? Né? Local que tem maior volume de negócio. No nosso caso, é única e exclusivamente Belo Horizonte. Então, o juízo vai ser o juízo de Belo Horizonte. Então, ele vai ao juízo de Belo Horizonte e fala o seguinte: juiz, eu cumpro todos os requisitos da recuperação judicial. Tem uma série de requisitos. O devedor tem que estar regular as suas atividades há mais de 2 anos, tem que exercer atividade de mais de 2 anos, tem que estar regular. Nós vamos ver todos os requisitos. Nesse primeiro momento, não se preocupe com isso. Ele vai até o juízo de Belo Horizonte. O juízo, portanto, que é o juízo próprio, que vai analisar essa recuperação judicial, vai fazer a análise. Será que estão preenchidos todos os requisitos mesmo? O juízo vai dar um ok. Estão preenchidos todos os requisitos. O juízo verifica que estão preenchidos todos os requisitos e o juízo, então, vai dar um ok. Vai virar para o devedor e falar assim, ó, devedor, você pode pedir recuperação judicial. O que esse juízo vai fazer? Ele vai dar uma decisão que, entre elas, vai publicar um edital, nós vamos trabalhar isso com calma. Mas esse juízo vai fazer essa palavrinha aqui. O juízo vai deferir o processamento da recuperação judicial. Ele vai deferir o processamento da recuperação judicial. Ele não está concedendo a recuperação judicial. Ele não está concedendo. Ele só está falando o seguinte, ó, verifiquei os requisitos estão ok. Pode processar a recuperação judicial. Em outras palavras, pode dar andamento na recuperação judicial. Pode dar continuidade no processo de recuperação judicial. Porque nós sabemos que a decisão sobre a recuperação judicial não compete ao juízo. Se tivesse faltando algum requisito, que é essencial, ele ia indeferir o processamento. Assim, ó, está indeferido, está faltando. Consertou, pede de novo. Ou se quiser recorrer, recorra. É uma decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento desse indeferimento. Mas aqui o juiz mandou processar, ele não concedeu nada. Ele mandou só processar. Em outras palavras, ele falou assim, ó, consulte os credores. Consulte os credores para verificar se os credores concordam ao maisinho ou discordam. Eu estou falando de forma bem simplória, tem um procedimento próprio. Se os credores concordarem, a recuperação judicial será concedida. Aí tem uma outra decisão. Se os credores não concordarem, né, nós temos aqui a possibilidade dos credores apresentarem um plano alternativo de recuperação judicial. Se não for o caso, se eles realmente não concordarem, vai ser a convolução em falência. O que era processo de recuperação judicial vira falência. Mas isso é lá na frente. O que eu quero te dizer é que a decisão da recuperação judicial depende aqui dos credores. O que é uma recuperação judicial? Colocando aqui de forma bem simples para nós. Basicamente, entre aspas, nós vamos trabalhar isso com calma. É o devedor apresentando uma proposta para os credores
e os credores podem concordar ou discordar. Se concordar, tem a recuperação judicial. Se discordar, nós temos aqui a falência. De forma bem simples, tá? Mas é basicamente. E para apresentar esse plano para os credores, vai ter a figura aqui do juízo que vai auxiliar. Que é isso que foi feito. O juízo, então, ó, palavrinha que nós vimos, deferiu o processamento da recuperação judicial. Ele defere esse processamento. Pode acontecer. Para que aconteça a recuperação judicial, precisa de um fôlego. Precisa de um fôlego. Não pode todos os dias bater aqui nas portas do devedor as execuções individuais. A cada dia serem realizadas novas execuções. Tá? Não dá para que isso aconteça. Então significa o seguinte, ó, agora de forma bem simples, o devedor até Belo Horizonte, estava tudo ok, mandou processar a recuperação judicial, que eu preciso mais limpo aqui. O juiz deu essa decisão, depois vai lá para os credores, que tá cá na frente, nem se preocupe com isso agora. Tá? Para que nós tenhamos a recuperação judicial, não pode ter execuções individuais a todos os dias bater na porta daquele devedor. Ele precisa desse fôlego. Inclusive, para apresentar uma proposta, inclusive para que essa proposta que chama o plano de recuperação judicial possa ser apreciado pelos credores. Então tem que paralisar. Tem que paralisar o quê? A partir desse processamento, dessa decisão de processamento da recuperação judicial, os autos vão ficar suspensos pelo prazo de 180 dias, podendo esse prazo ser prorrogado uma única vez por mais outros 180 dias, tá? Desde que não tenha culpa do devedor. Desde que não seja. Se o devedor agiu com culpa, não pode ser prorrogado. Mas se o devedor não agiu com culpa, pode ser prorrogado. Por que tem esse prazo de 180 dias? Para respirar, para que os credores possam analisar aquele pedido, aquela proposta do devedor, né? E para que possa efetivamente ser, podendo ser por mais 180 dias, pode ser analisado aqui pelos credores para que nós tenhamos aqui a recuperação judicial ou a falência. Tá? Então fica suspenso aí pelo prazo de 180 dias. E o que se suspende pelo prazo de 180 dias? Veja, suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor. Suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquela dos credores particulares do sócio solidário, né, em relação aos créditos relativos à recuperação judicial ou à falência. Proibição de qualquer forma de retenção. Fica proibido reter, realizar arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão, constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriundo de demandas judiciais ou extrajudiciais ou obrigações que sujeitem à recuperação judicial ou à falência. Então, nesses prazos de 180 dias, né, nesse respiro, vamos colocar assim, sendo prorrogável, podendo ser prorrogado por mais 180 dias, né, mais 180 dias, contados do deferimento do juízo, o que nós temos? Suspensão de execução individual. Imagina que você seja credor. Você não pode promover uma execução. Tem que esperar. Mas em contrapartida também está suspenso o quê? O prazo prescricional. Não é interrupção, é suspensão do prazo prescricional. Para de contar, quando voltar a fluir, né, soma-se o prazo anterior. Fica suspensa as execuções contra o devedor e também suspende a prescrição. Então você não pode executar, fica suspenso o prazo prescricional e você também não pode fazer arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão. Porque nesse intervalo, mais uma vez, vai depender a análise dos credores lá, futuramente. Tá? Suspende tudo na recuperação judicial. Mas o tudo no direito não é sempre tudo, né? Essa é a regra geral. Por quê? Porque há exceções. Né?
O que continua mesmo com essa suspensão de 180 dias? Que está aqui, ó, na recuperação judicial, as suspensões da execução, suspensão da prescrição e a proibição de retenção, de arresto, penhora, sequestro, elas vão se dar, veja, pelo prazo de 180 dias, contado o deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, 180 dias, uma única vez, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. Mas o que não suspende? Porque eu falei que tem exceção. Vamos ver? Não suspende, olha, não suspende as execuções fiscais. Olha o que fala o artigo 6º, parágrafo 7b. O disposto no inciso 1, 2 e 3 do caput, suspensão da prescrição. 2. Suspensão das execuções. 3. Proibição de constrição, proibição de fazer arresto, sequestro. Não se aplica às execuções fiscais. Admitida, todavia, a competência do juiz da recuperação judicial para determinar a substituição de ato de constrição que cai sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial. Calma, vamos ver aqui. Por quê? Ó, eu te falei que suspende praticamente tudo, as execuções individuais. Por quê que não se suspendem as execuções fiscais? Por que as execuções que tenham natureza ali dos tributos continuam e não suspendem na recuperação judicial? Então, ó, o devedor pede a recuperação judicial do seu principal, no juízo competente, que é do seu principal estabelecimento. O juízo verifica se todos os requisitos estão ok. Estando ok, ele manda processar a recuperação judicial. Dê continuidade na recuperação judicial para os credores analisarem. Prazo de 180 dias de suspensão. Suspende tudo. Execução, suspende os arrestos, sequestros, penhora, suspendem as execuções individuais, o prazo da prescrição, mas o tributo não. Por que não suspende as execuções advindas de tributos? Por que executa? Porque todas continuam e as dos tributos não? Esse é um questionamento. Ora, a resposta é a seguinte. O que é recuperação judicial? Na sua essência, você vai entender. É o devedor realizar uma proposta que é um plano de recuperação para os credores. Os credores vão aceitar ou não. Mais uma vez, o que é recuperação? O devedor apresenta uma proposta que é um plano para os credores. Os credores vão aceitar ou não. Tá? Pergunto para você se já teve direito administrativo, você sabe. Muito bem. Quando nós estamos falando de tributos, execuções fiscais, te pergunto, o agente público, qualquer um que esteja ali à frente daqueles tributos, né? Advocacia Geral da União, Advocacia Geral do Estado, Procuradoria dos Municípios, o agente público, a pessoa lá da Receita Federal, essas questões todas. Ele pode agir do jeito que ele quiser, ou seja, ele pode conceder desconto nos tributos da forma que ele quiser, ele tem poder para isso, ou ele só pode fazer aquilo que está definido na lei? Como é que funciona essa questão do agente público, lá do direito administrativo? As pessoas naturais, as pessoas que não são agentes públicos, nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não veda. O agente público é o contrário, né? Ele só pode fazer aquilo que a lei prescreve. Então ele não tem poder supremo. Pode falar, gente, perdão. Não, isso, eu ia falar isso, que ele só age conforme a prescrição legal. Só age conforme aquilo que está determinado, que está prescrito na lei. Né? Então veja,
Ele pode sentar como credor e analisar a proposta do devedor, aquela proposta que foi feita? É claro que não. Claro que não. Não pode. Ah, mas todo ano tem uma lei que diz, ou de cada 2 anos, ou cada 3 anos, quando o governo está precisando de dinheiro, o ente da federação está precisando de dinheiro, tem uma legislação que eu refiz e tal, e lá tem abatimento. Você já me deu a resposta. Existe uma lei que vai tratar do financiamento, que vai tratar do abatimento que pode ser, e aí com base nessa lei, o agente pode, né? E em se tratando de recuperação judicial, nós vamos ver que existe uma legislação recente, inclusive instituída aqui pela Lei 14.112 de 2020, que estando em recuperação judicial, ou a via de pedir recuperação judicial, pode fazer a pactuação desses débitos de uma forma específica. Tem lei própria para isso. Pode parcelar o débito, enfim, nós vamos ver isso com calma. Então veja, as execuções fiscais, elas não se suspendem, em face da natureza do crédito fiscal, que o agente não tem poder, ninguém tem poder para abrir mão daqueles tributos, a não ser por força de lei. Por isso que continua, tá? As execuções fiscais. Então, em se tratando de execução fiscal, na recuperação judicial, tá, gente? Na recuperação judicial, não é na falência, não. Na falência é uma outra história, nós vamos ver. Na recuperação judicial, não se suspendem as execuções fiscais, porque não tem esse poder de barganha, esse poder de negociação aí para com os agentes. Igualmente, olha, nós temos um artigo famoso, o artigo 49, que fala o seguinte, olha, não entra na recuperação judicial, tá aqui, ó, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos, exceto, quais créditos que não é parágrafo 3º? Vou falar de a exaustão. Nós vamos falar isso aqui várias e várias vezes ainda. Artigo 49, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Quais créditos não... E aí, quando eu falo que os créditos não fazem parte da recuperação judicial, é que não vai suspender pelo prazo de 180 dias. Não suspende pelo prazo de 180 dias. Tá? Continua normal. Por que continua normal? Porque não faz parte da recuperação judicial. Alienação fiduciária de bens móveis e imóveis. Arrendamento mercantil, que é o leasing. Promitário ou promitente vendedor de imóvel com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade. Nós temos aqui uma clara proteção para as instituições financeiras. Quem empresta dinheiro com alienação fiduciária? Pega um veículo como garantia na alienação fiduciária? Banco. Pega uma casa como alienação fiduciária? Banco. Quem que faz leasing? Banco. Quem que tem aí cláusula de proprietário permanente? Essa até que não, mas também aplica-se aos bancos. Vendedor de imóveis com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade. Tá? E o parágrafo 4º, que está lá no artigo 86, nós vamos estudar isso com calma também. Hoje é uma apresentação, nós vamos ver isso aqui muitas vezes. Fala aqui no artigo 86, inciso 2º. Importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional decorrente de adiantamento de contrato de câmbio de exportação. Quem que adianta dinheiro para um devedor num contrato de câmbio? A mercadoria vai ser entregue daqui a 30 dias, eu te adianto o dinheiro, quando chegar a mercadoria lá paga, eu recebo essa mercadoria. Quem faz isso é banco. Então, olha só. Essa moeda corrente nacional, decorrente de contrato de câmbio por exportação, não entra na recuperação judicial. Não entra. Continua normal. Um processo de alienação fiduciária não entra na recuperação judicial. Um processo de arrendamento mercantil, leasing, também não entra na recuperação judicial. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Não entra na recuperação judicial. Então, nós tivemos a oportunidade de ver aqui no artigo 6º o seguinte, ó. As execuções fiscais não fazem parte da recuperação judicial.
não suspende pelo prazo de 180 dias. O contrato de leasing não suspende. Alienação fiduciária de bens móveis e imóveis. Compra e venda comprometente, vendedor lá, com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade. E contrato de adiantamento de câmbio, o valor entregue em moeda corrente relativo ao contrato de adiantamento de câmbio. Parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo 49. Não suspende pelo prazo de 180 dias. E agora, nós vamos ainda, e já vou me encaminhando para o final, em face do adiantar na hora, né? E também para não ficar tão cansativo, e são muitas informações, mas não se preocupe, nós vamos reviver isso o tempo todo em face, principalmente, da importância dessa matéria, que eu chamo de importância. É o seguinte, olha, eu quero que você entenda uma questão. Sabe também o que não suspende pelos 180 dias? Parece que é óbvio, mas a gente acaba esquecendo desse óbvio. Quem ainda não é credor. Quem ainda não é credor. Como assim quem não é credor? Deixa eu te contar uma historinha que você vai entender o que eu estou querendo te falar. Para suspender por 180 dias, tem que ser credor. Tem gente que acha que é credor, mas não é credor ainda não. Ó, imagina o seguinte aqui comigo, e se você vai entender isso bem. Imagina que as ações de natureza trabalhista, elas não se suspendem pelos prazos de 180 dias em face da especificidade da matéria. A questão trabalhista tem que ser lá pelo juízo atrativo da trabalhista mesmo. Mas eu quero que você entenda uma questão aqui que é importante. Imagine que eu tenho direito, eu tenho pretenso direito sobre horas extras. Eu acho que eu tenho direito às horas extras. Tive um contrato de trabalho interrompido, rescindido o contrato de trabalho, mandado embora. Né? Procurei uma vara do trabalho, fui lá no juízo do trabalho. Questão trabalhista é sempre no juízo trabalhista. Não tem outra forma. Não vai para juízo da recuperação judicial. Eu tive uma audiência de instrução e julgamento minha, teve uma sentença. A sentença foi publicada no último dia 20 do 8. Dia 20 do 8, sexta-feira passada. Teve uma sentença. O juiz falou, olha, realmente, da audiência de instrução e julgamento, produziu prova, você tem direito às horas extras. Eu lhe pergunto, aqui ó, presta atenção. Foi publicado no dia 20 do 8. Eu sou credor da empresa? Eu sou credor daquela empresa? Foi publicado no dia 20 do 8. Me ajuda aí. Eu sou credor daquela empresa? Sim ou não? Pode falar aí, qualquer coisa. Agora sim, né? Não! Não sou não! Você sabe por que não? Publicou dia 20 do 8. Transitou em julgado ainda não? Cabe recurso, não cabe não? Tá no prazo do recurso, né? É. Cabe recurso. Então eu não sou credor não. Então veja, aqui a gente consegue entender nitidamente o que é o parágrafo 2º e o parágrafo 1º, que são tão importantes. Terá prosseguimento no juízo, o qual estiver processando a ação que demandar quantia líquida. Né? Aqui foi a ideia das horas extras. Mas se tivesse a mesma ideia aqui de uma ação de cobrança, não é execução não, tá? Porque se eu sou execução, se eu tenho um título executivo, eu sou credor. Tem uma ação de cobrança. Eu promovo uma ação de cobrança contra uma atividade qualquer, uma empresa não tem contrato, não tem nada, é algo verbal. Estou pedindo lá uma indenização, questão toda. Mesma ideia. Ainda não está líquido. Não transitou em julgado. Não transitou em julgado. Vem para o juízo da falência? Do juiz da recuperação nesse caso? Não. Não suspende pelo prazo de 180. É isso que você tem que pensar. Só suspende se eu for credor. Enquanto não tem o trânsito em julgado, ainda não é o quê? Credor. Então não suspende. Continua lá. Mais do que isso, a quantia é ilíquida. Nem determinou se eu sou credor, se eu não sou nada. Vem para o juízo da recuperação judicial,
Porque o juízo da recuperação judicial, nós veremos que ele é universal, o juízo da falência é universal. Ele vai pegar todas as demandas. Mas essa daqui que é líquida, ele vai atrair? Não. Terá prosseguimento no juízo a qual estiver processando a demanda que for ilíquida. E o parágrafo 2º traz para nós aqui ainda, ó, em se tratando de ações de natureza trabalhista, as questões relativas à ação trabalhista vai correr sempre na especializada. Tem que ser na justiça especializada, em face da natureza. Então fica lá. Inclusive impugnações que nós vamos estudar. O crédito é maior, o crédito é menor. Quem que vai dizer isso? É o juízo próprio lá da especializada, né, na justiça trabalhista. E o mais importante, ó, mesmo pela questão trabalhista que não vem para o juízo, da recuperação judicial, enquanto não tiver o trânsito em julgado, não é o quê? Credor. É esse que tem que ser o raciocínio. Só suspende quando for credor. Enquanto não é credor, não suspende. Questões de natureza trabalhista ficam na natureza, lá no juízo trabalhista, que é específico. Questões ilíquidas continuam ainda no juízo da questão. Oi, pois não, vamos lá. Não, é só para ver se eu, só para assim, falando a grosso modo, só para ver se eu entendi bem. Isso. Qualquer débito que, em face da natureza, não seja da competência do juízo da recuperação judicial, ele não vai ser ele não vai ser suspenso pelo prazo de 180 dias, né? Igual você falou. Desde quaisquer débitos, aí nós temos que melhorar isso daí. Porque se for credor, se tiver título executivo extrajudicial, tá? Título executivo extrajudicial. Se tem uma nota promissória, se tem uma duplicata, se tem um cheque, esse vai suspender, porque é credor. Se tiver também um título executivo judicial, se tiver uma sentença, se essa sentença, se é título executivo judicial, é porque já teve o trânsito em julgado. Está lá na fase do cumprimento de sentença. Isso daí suspende também. Ok? Quem que não suspende? O fisco. O que mais que não suspende? Alienação fiduciária, arrendamento mercantil, porque essas matérias não entram, adiantamento de contrato de câmbio, promitente vendedor com cláusula de irregularidade e retratabilidade, porque essas matérias não são da recuperação judicial. Agora, por que não suspende quantia ilíquida? Porque não é credor. Então tem que tornar-se credor. Ah, mas eu acho que eu sou. É pretensão jurídica. Depois que transitar em julgado, aí suspende. Ok? Depois que transitar em julgado, aí suspende. Entendi. E o trabalhista? O trabalhista, por ser específico, justiça especializada, vai continuar lá no juízo trabalhista. Era isso, mais ou menos? Raciocínio é esse? Sim, entendi. No caso, por exemplo, lá da nota promissória, no caso. Isso. Não, vou pegar o exemplo do cheque. Se o devedor não foi protestado no caso ali, então aí não entra, porque ele ainda teria que exigir entrar com uma ação monitória para dar executoriedade ao título, no caso, né? Se for no caso, se já perdeu o prazo que nós temos aí de promover a execução e vai para a monitória, perfeito. Porque o monitório ainda precisa né? Mas se estiver dentro do prazo de execução, aí suspende, entendeu? Sim, entendi. Beleza. E aí, pra gente arrematar isso daí, você concorda comigo que se as quantias são ilíquidas e tem uma pretensão do direito, se está lá na justiça trabalhista e ainda precisa transitar em julgado, está discutindo, mas existe uma pretensão do direito aqui nesses dois casos e não vai para o juiz da recuperação judicial, vai continuar com o juízo cível lá na quantia ilíquida ou no trabalhista quantia ilíquida, né?
ainda está discutindo. Você concorda comigo e consegue visualizar que pode demorar 10 anos, e quando demorar 10 anos a falência já acabou o dinheiro, a recuperação judicial já acabou, e a pessoa vai ficar a ver navios? Isso pode acontecer. É por isso que o parágrafo 3º traz uma informação importante para a gente. O parágrafo 3º é a proteção a não ficar a ver navios. Se não fizer o pedido, aí realmente vai ficar a ver navios. Mas olha o que fala aqui o parágrafo 3º, que nós não podemos esquecer, que tem que sempre fazer esse pedido. O juízo competente para as ações, no parágrafo 1º e 2º, quantia líquida. O juízo viu lá, ó. Ixi, aqui é antilíquida, mas o cara pode ganhar. Tem a recuperação judicial, tem a falência lá. Trabalhista é a mesma coisa. Ixi, não terminou ainda, mas pode ganhar, né? Tem a recuperação judicial lá. O que esse juízo competente pode fazer? É claro que é pedido da parte, né? Ele pode determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência. E uma vez reconhecido o líquido direito, o crédito vai ser incluído na classe própria. Então esse juízo, ele pede reserva. Reserva é isso, né? Deixa reservado esse valor aqui que parece que o autor vai ganhar. Né? Parece que ele vai ganhar. Não adianta nada ele ganhar, coitado, daqui a 10 anos ele não levar, então deixa reservado. Ah, ele perdeu. Era só uma reserva. Se for uma falência, vamos repartir aquilo com o bolo. Se for uma recuperação judicial, devolve para a empresa, a depender do caso. Tranquilo? Estamos bem caminhando aqui, gente. Eu vou encerrar o áudio, aqui o vídeo, perdão, mas eu volto para a turma aí para tirar todas as dúvidas, tá? Só um minutinho, por favor.